Amados, nós estamos no nosso segundo culto hoje. O primeiro culto foi das 16 horas, um culto lindo para Deus, uma boa presença da igreja, como também está uma boa presença agora. Mas eu quero convidar você, membro do segundo culto, a gente a encher essas cadeiras. Está lindo o culto, quero começar elogiando porque está lindo. E aliás, deixa eu falar que eu tive ótimos relatórios na minha ausência. De sábado passado, queridos, até ontem à noite foi o intervalo da nossa viagem. Saímos daqui no sábado passado, bem cedinho, não é? De madrugada, escuro ainda para amanhecer. Viajamos 32 horas até o Rio de ida e 32 horas de volta. Uma viagem longa, cansativa, mas muito especial. Primeiro que foi uma viagem programada pelo Senhor. Segundo porque Deus esteve com a gente em toda a viagem. Uma viagem leve. Um tempo bom de me aproximar mais ainda do pastor Rafael e do pastor Diógenes, e eles comigo, né? Foi uma viagem realmente muito boa. E o que é que a igreja vai ser beneficiada, queridos, com isso? Olha, foi muito especial tudo que a gente recebeu. Primeiro eu vou me reunir com todos os pastores e obreiros da igreja, e depois com a igreja a gente vai liberando em gotas homeopáticas, devagarinho, para ninguém ficar... Sabe? A gente, irmãos, Deus tem coisa muito especial para a gente fazer, amém? Você tem a verdade do universo. Você tem Jesus dentro de você. E tem tanta gente lá fora precisando ter uma vida transformada. Na quarta-feira, lá a gente ficava os 3 horários nas ministrações. Teve um dia, para vocês terem, vocês acham que eu falo muito? Teve um dia que o palestrante pegou a palestra de 9h15 da manhã. Começou 9h10, teve uma oração de abertura, um louvor, 9h15 ele pegou. Irmãos, ele não parou, ele não deu uma pausa, até 1h45. Aliás, 1h40, porque eu me lembro que eu calculei, deu 4h25. 4h25 o homem falando. Não deu pausa para ir ao banheiro, não deu pausa para um cafezinho, não deu para nada. Quem se apertou e foi ao banheiro foi por conta, mas não é porque ele deu pausa não. Sabe? Esse foi um dos momentos, e eram todos os dias. Então foi muito especial, valeu demais a gente ter ido. E eu me lembro que na quarta-feira foi tão puxado o dia que a gente ia ficar para o culto da noite deles lá, que era na quarta. Só que isso já era umas 8 da noite, na hora que terminou, 10 para as 8. E aí olhei para o Diógenes, para o Rafa e digo: rapaz, a gente programou de ficar para a noite, mas vamos para casa que a gente tem que amanhã estar inteiro. E aí a gente foi. E exatamente nesse dia que eu consegui um dia chegar mais cedo, aí eu fui para a palavra, e Deus me deu essa palavra na quarta-feira à noite, e o tema é esse aí. Diga comigo o tema, qual é? Impactando vidas. Queridão, você tem Jesus como seu Salvador? Posso ouvir um glória a Deus? Agora, quantas pessoas estão escutando dessa verdade poderosa através de mim e de você? Deixa eu te lembrar algumas coisas antes da gente ler o texto. Todos nós temos pessoas que marcam a vida da gente, sim ou não? Você seria capaz agora mesmo de lembrar pelo menos 5 pessoas que marcaram a sua trajetória até aqui? Com certeza haverão muito mais, mas tenta lembrar de 5. Sabe, tem gente que ainda lembra daquela professora da escola, que foi tão importante, a maneira como ela tratava, os ensinamentos que ela deu, que até hoje você diz: meu Deus, eu tive muitos professores e professoras, mas fulana de tal marcou a minha vida. Talvez você tenha sido profundamente marcado ou marcada, e ainda está sendo, pela presença do seu papai ou da sua mamãe, ou talvez de ambos. Gente especial que Deus... E aqui eu não estou falando de um impacto negativo não, estou falando de impacto positivo. De gente que agregou valores, de gente que te impulsionou, de gente que talvez te corrigiu para que você crescesse da maneira certa. Ou você acha que faz bem para a gente só quem afaga? Às vezes a correção e a disciplina é o que a gente estava precisando naquela fase da vida. Lembre que uma parede torta, ela não pode continuar sendo levantada. Uma parede torta, passa o prumo nela e a gente conserta primeiro, antes de levantar a parede. Senão, quando ela estiver levantada, ela vai cair. Ela vai prejudicar toda a estrutura. Talvez quem ganhou sua vida para Jesus foi quem impactou sua vida.
Talvez aquele discipulador, aquela discipuladora que caminhou com você até o batismo, que fez vida vitoriosa com você. Sabe? Talvez aquela pessoa que te ensinou uma carreira, não é? A gente diz, filho de padeiro vai ser padeiro, será? Talvez não, mas talvez outro tenha aprendido aquele ofício com aquele padeiro, e hoje sustenta a vida como um homem padeiro, num trabalho digno. Talvez, né, alguém pegou você pela mão, pegou pelo braço e disse, olha, a vida ensina a gente todo dia. Aprenda com as lições que a vida dá. Querido, nós precisamos entender que a gente não está aqui apenas para viver. A gente está aqui para cumprir um propósito maior. 16 de novembro passado eu estava sepultando meu pai. Mas pense num homem que eu sei que não faltou nada, que completou a missão dele inteira. Aquele acerca de quem eu podia dizer, combateu o bom combate, acabou a carreira, mas até o final ele guardou a fé. E como a vida dele marcou a minha vida. A gente falava sobre isso na viagem, sabe? Como marcou a minha vida, como eu encontrei gente lá no congresso, lá no Rio, que eu não conheço, e diz, pastor, já fui de Betânia. Já fui de Betânia. Eu disse, foi mesmo quando? Ele disse, pastor, eu não sou lá de Maceió, mas ainda tenho um parente lá. E houve uma fase da minha vida que eu fiquei lá 8 meses. E eu já tinha conhecido Jesus, e o pastor da minha cidade, parece que era João Pessoa, disse assim, se você for para Maceió, vá para Betânia. Você vai gostar de ficar lá, que o pastor de lá tem uma igreja no estilo da nossa. Ele disse, veio para aqui, amou ficar em Betânia. E aqui no segundo culto que ele veio, a filha dele entregou o coração para Jesus. E até hoje é uma serva de Deus. Ele disse, pastor, seu pai marcou a minha vida. E eu fiquei feliz quando ele disse, eu olhei para ti e lembrei de seu pai na hora. Ele conheceu com certeza meu pai com a barba branca, sabe? E eu fico entendendo, queridos, que nós podemos escolher marcar a vida das pessoas do jeito certo, na intenção certa, sabe? Não é aquela lembrança de ser aquela mãe que xingava toda hora, que criou os filhos na base do desaforo, da ignorância, aquele pai bruto, não. É marcando as pessoas do jeito certo, com amor, com a marca de Cristo. E eu quero começar te perguntando, você tem impactado vidas? Que tipo de marca eu e você estamos deixando na vida das pessoas? Qual perfume a gente tem derramado? Qual aroma, qual rastro de cheirinho a gente tem deixado? A Bíblia diz que o cristão tem o perfume de Cristo. As pessoas sentem esse perfume em você? Hoje é uma palavra para a igreja, impactando vidas. E o texto principal é Atos 8, de 1 a 4. A gente vai ler agora. Abre sua Bíblia, Atos 8. Atos, queridos, é o livro seguinte aos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, e logo depois, livro de Atos. É a história da igreja do primeiro século, a história da igreja primitiva. A igreja que foi fundada em Jerusalém e que ganhou o mundo com a palavra do evangelho. Atos 8, verso 1 começa assim: e Saulo consentia na morte de Estevão. Que contexto é esse? Saulo é aquele homem que mais tarde vai virar Paulo, mas aquele era um perseguidor de cristãos. E nesse dia ele estava responsável por acompanhar a execução do primeiro mártir. Quem era? Estevão. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Mas por ele ser um cristão genuíno, um pregador do evangelho, perseguiram ele até a morte. E quando chegou a hora de Estevão ser executado por apedrejamento, Saulo estava lá, aplaudindo, comemorando, dizendo, um a menos. O que Saulo não sabia é que a vida dele seria profundamente transformada por esse Cristo.
E eu vou continuar, e o texto diz assim: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Vou dar uma pausa aqui. No dia em que Estevão é morto, não é porque cometeu crime, irmão, percebam, era um homem de bem, era um homem amoroso, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito. Mas porque haviam religiosos que não viam em Jesus o enviado de Deus, então esses homens perseguiram Estevão até a morte. E a Bíblia diz que no mesmo dia, percebam, não foi na semana seguinte, no mesmo dia teve início uma grande perseguição. E muitos cristãos que moravam em Jerusalém tiveram que, pegar o beco, zarpar para não morrer. Agora vem comigo. Eles estão lá, acuados, porque viram colegas presos, viram Estevão que foi apedrejado, não se falava em outro assunto. Alguns, para preservar a própria vida, pegaram esposa e filhos, botaram no lombo do animal, pegaram às pressas suas coisinhas e a Bíblia diz que eles foram para cidades, aldeias e nações. Eles foram espalhados em todos os lugares. A pergunta que não quer calar é: o que estava levando eles a fugirem? O fato de serem discípulos de Jesus, sim ou não? Não era isso? Agora, se o que está fazendo a minha vida ficar de perna para o ar é porque eu sou discípulo de Jesus e eu estou indo para outro canto para não morrer, como é que você acha que essas pessoas normalmente chegariam no outro canto? Falando de Jesus ou pianinho? Pianinho, irmão. Se o que está fazendo a sua vida você ficar de perna para o ar, o que está fazendo você sair dos parentes, dos amigos, da cidade do seu nascimento, para reconstruir a vida do zero, do nada, é o nome de Jesus. Se eles não tivessem muito, muito, muito cheios, iam chegar lá no outro canto e ia ficar, pianinho, boca de siri, zíper na boca, igual as crianças fazem. Mas olha só o que o texto diz, que não faz sentido o que eu vou falar agora, mas é o que a palavra de Deus diz. Verso 3: Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, ele arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Saulo não parou, irmão. Não foi só Estevão, não. Ele continuou prendendo. Ele continuou dizendo: você vai ficar aqui mofando, preso, até você não reconhecer mais esse Cristo. O verso 4 é a cereja do bolo, é o verso central da palavra de hoje. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E qual era a palavra, irmãos? Diga comigo: Jesus. Por onde iam, eles falavam do nome de Jesus Cristo. Eles estavam sendo perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo. Mas se ia para, a Etiópia, se ia para a Ásia Menor, se ia para a Turquia, se ia para a Macedônia, se ia para a Itália, para Roma, aonde iam, eles iam pregando o Evangelho. E o que acontece? A Bíblia diz que esse povo de Deus espalhado em muitas nações fez com que o Evangelho do Senhor ocupasse lugares jamais esperados. Você vai ver no ministério de Paulo, ele abrindo igreja em Éfeso, em Filipe, em Colossos, em Tessalônica, em Roma, em Corinto. Quantas cidades ele esteve passando e ali foi implantando igreja. E o povo de Deus, meu irmão, é lindo você ler o texto da igreja de Antioquia. A Bíblia diz que em Antioquia aquele povo falava tanto, mas tanto no nome de Cristo, que deram um apelido achando que eles iam achar ruim. Quem lembra do nome do apelido que deram lá? Cristãos. Olha, eu estou de saco cheio, vocês falam desse nome de Jesus Cristo toda hora. Agora eu já sei, vou dar um apelido para vocês. Vocês são cristãos. E sabe como é que aqueles homens ficaram, aquelas mulheres sorriram e disseram: que coisa boa ser chamado pelo nome do meu Cristo. Agora por que, irmãos? Porque a boca fala, complete, do que está cheio o coração. Tinha perseguição, tinha lágrimas, tinha dores, às vezes separações, é verdade, mas havia um enchimento do nome de Jesus, havia um transbordar, de maneira que eles não conseguiam se calar desse doce nome. Amém? Dito isso, a minha pergunta é: você quer impactar vidas?
Você quer marcar vidas? Irmão, não tem nada de errado você marcar com a sua carreira. Só que tudo que diz respeito à carreira, a dinheiro, à ciência, fica aqui. Não vai para a eternidade. Eu fui um professor de direito renomado. Tive centenas, eu perdi as contas de quantos alunos bateram a mão no meu ombro para dizer: professor, nunca vi uma aula igual. Eu quero fazer faculdade de direito. Tive outros tantos que bateram a mão no meu ombro para dizer assim: professor, eu nunca tive uma aula de direito dessa na faculdade. Aliás, eu achava essa matéria um saco. Mas agora eu tenho interesse, a matéria ficou boa para mim. E eu ficava alegre com aquilo. Aquilo trazia alegria ao meu coração. E eu sei que eu impactei muitas vidas que chegaram ao sucesso profissional através da minha ajuda como um bom professor. Aliás, tem uns 4 anos que eu estava aqui no Super Giro. É uma história interessante. E vocês sabem que eu não falo baixo. Até minha Diane disse que eu sou mais educado. Irmão, você precisa ver Diane falando no celular. Quem está do lado dela não escuta. Agora você precisa ver eu falando no celular. Sabe? Ela diz: amor, baixa um pouquinho. Ela está dizendo que não me chama de mais educado. Na verdade ela não chama, né? Mas ela diz: amor, baixa um pouquinho, né? Amor, é para você a ligação. Essas coisas, né? Aí tô eu lá fazendo umas comprinhas que eram necessárias. De repente chega uma ligação e eu começo a atender. Aí eu tô no caixa ao lado, não era a minha vez, e a moça que estava no outro caixa escutou a minha voz. Daqui a pouco eu estou na ligação e a moça olhando para mim, e olhava aquela mulher autona, e olhava para mim, e olhava. Quando eu terminei a ligação, ela não se conteve, e ela disse assim: moço, o senhor é professor de direito? Eu disse: agora não mais, mas eu fui por muitos anos. Ela disse: o senhor foi meu professor de direito no curso de preparação para a Secretaria da Fazenda. Eu disse: foi lá no Plínio, no Essencial? Ela disse: isso mesmo, o senhor deu aula para mim de 4 matérias de direito. Irmão, eu dei o conteúdo de direito todinho. Eu dava muita aula e eu amava o que fazia. Ela disse: professor, hoje eu sou auditora da Fazenda graças às suas aulas. Me cumprimentou com um sorrisão e ela disse: olha, aonde eu escutasse a tua voz, eu iria lembrar. Porque a minha voz causou uma memória positiva no coração daquela mulher. O tempo se passou e olha o que aconteceu. Ela foi encontrada pela cela do Isaac e da Fabiana. E de vez em quando ela está aqui na igreja. Uma mulher bem grandona. O nome dela é Juliana. Sabe? Eu encontrei ela assim, por acaso, Aline. Pois é, ela conheceu como professor. Mas eu tive o privilégio de impactar a vida dela e de outras pessoas. Agora, como a gente tem impactado? Eu quero dizer alguns pontos aqui para a gente trabalhar junto e tentar ser mais rápido do que no primeiro culto. O primeiro: para impactar é preciso que primeiro eu tenha sido impactado. Diga comigo: só pode impactar quem já foi impactado. E aí vem uma verdade dura que eu tenho que falar: filho de crente não é crente. Irmãos, a gente tem que passar pelo start da conversão. Sabe, vir à igreja é importante. Esse ajuntamento de fogo de Deus aqui é maravilhoso. E eu não estou falando de fogo de instrumento não. São da vida de adoradores que querem realmente a Cristo, amém? Mas quantos e quantos adolescentes e jovens, e até homem adulto eu conheço, que passou a vida toda na igreja. E chegou uma hora que ele um dia pegou o altar e disse assim: olha, eu vivi a minha vida na igreja, mas a minha conversão foi com tantos anos de idade. Naquele dia mudou algo na minha vida. Porque é o momento em que você de fato abre a janela do seu coração para dizer: meu Jesus, vem e faça morada. Meu Jesus, sabe, sem o teu governo não presta. Eu quis fazer do meu jeito, mas eu me arrebentei. Eu escutei uma história linda num concílio de pastores. Eu vou compartilhar com vocês. Meu calcanhar está doendo, eu vou sentar aqui um pouquinho. Dizer para vocês, eu estava em Palmeira dos Índios há uns anos atrás, não tem muito tempo não.
E lá nós fizemos um concílio de 7 homens que estavam sendo consagrados ao ministério pastoral. 7. E na hora deles falarem, foi um concílio longo, demorou muitos pastores para serem examinados. E eu era o examinador nesse dia, né? E aí, na hora de um deles falar sobre a sua conversão, ele disse o seguinte: eu sou filho de crente. E meu pai, ele foi assim um crente, meu maior exemplo. Um crente comprometido, amante da palavra, pregador do evangelho. E desde cedo eu fui levado para a igreja com meu pai e minha mãe. Mas chegou uma época em que era meu pai que levava, porque a igreja colocou ele como obreiro numa congregação que ficava a 6 quilômetros daqui. E eu gostava de ir, irmãos, mas depois eu fui ficando adolescente e eu percebi meu pai indo e voltando a pé. E era escola bíblica e eu voltava meio-dia no sol quente, a pé, 6 quilômetros na pernada. Sol a pino. E aquela alegria que era para o pai, que já era um crente maduro, no coração do filho, um pré-adolescente ou adolescente, foi gerando uma revolta. Ele foi dizendo: não cuidam do meu pai. A igreja não ama meu pai. A igreja está fazendo meu pai sofrer e eu estou sofrendo junto. E o coração daquele adolescente foi se desconectando da igreja e de Jesus. O pai continuou amando aquele filho, orando por aquele filho. De vez em quando levava o filho para a igreja, mas ele não ia mais. Aos 18 anos de idade, um parente dele faz um convite para um trabalho em São Paulo. E o pai, com o coração apertado, ora e abençoa. E nas palavras finais o pai diz: filho, você vai debaixo da minha bênção, mas saiba que eu vou continuar orando para que você se volte de novo para Jesus. Todos os dias da minha vida eu vou orar por você. E o filho foi, arrumou um trabalho. Como todo jovem que um dia quer arrumar uma esposa, lá em São Paulo, ele arrumou uma garota que os olhinhos dele brilharam. Ele disse: é essa. O que ele não sabia é que aquela menina era crente topada. Topada. E aí, irmão, aquilo que às vezes pai e mãe não conseguem, uma mulher sábia faz. E ele apaixonado, a menina levou ele para a igreja. E ele disse que quando chegou no primeiro culto, Deus pegou ele de jeito. Mas pegou ele de jeito que ele disse: naquele dia eu me converti. Naquele dia, em lágrimas, eu disse para Deus: nunca mais, Senhor, eu vou sair da tua presença. Não demorou, um jovem que voltava agora para os braços do pai, agora estava recebendo uma chamada ministerial do Senhor. Na verdade, Deus sempre planejou a melhor história para ele. Mas por um tempo ele quis viver a própria história, e essa história estava desconectada. Mas no coração do pai, ele era um filho amado. E com cordas de amor, literalmente, Deus trouxe o coração dele de volta. Mas veja, aquele menino criado na igreja, agora um homem, teve um dia em que de fato ele se converteu. Irmãos, nós só vamos transformar vidas se primeiro a gente já foi transformado. Nós só vamos impactar se a gente já foi impactado. Deixa eu te contar uma coisa sobre esse texto. Aqui estão os irmãos da igreja primitiva do primeiro século. Sabe o que acontece com esses irmãos? A maioria deles andaram com Jesus. A maioria deles viu Jesus operar milagres. A maioria deles viu quando Jesus multiplicou os pães. A maioria deles ouviu a história de Lázaro, que havia sido ressuscitado, da viúva de Naim. A maioria deles ouviu falar que a filha do chefe da sinagoga, de 12 anos, estava morta. Mas quando Jesus entrou, soprou vida naquele lugar. A maioria deles ouviu discursos e pregações lindas de Jesus. Ele não viu só Jesus falando de amor, ele viu Jesus amando as pessoas. Ele não viu Jesus falando: todo o poder me foi dado, mas viu Jesus liberando palavra e autoridade. Trazia vida e libertação. A maioria deles viram Jesus sendo morto e crucificado, mas também a maioria deles viu Jesus subir aos céus com 40 dias da sua ascensão. E olha um detalhe lindo, a Bíblia diz no final do Evangelho de Lucas, que quando Jesus subiu aos céus, ele estava em Betânia. Ele estava em Betânia quando ele sobe aos céus. E a carta de Paulo aos Coríntios diz que mais de 500 pessoas viram esse momento. Mais de 500.
Eu estou falando, queridos, de algo que aconteceu no ano seguinte. Muitos daqueles cristãos estavam ali em Jerusalém. Muita coisa linda tinha acontecido, o Pentecoste havia acontecido. Eles sabiam quem era Jesus e o seu poder. Ninguém conseguia tirar deles a verdade que o Messias que havia sido prometido lá no Éden, a profecia havia se cumprido por inteiro. Então, para aqueles irmãos que viram Jesus de carne e osso, que viram ele crucificado no madeiro e que depois viram ele ressuscitado, andando no meio deles. E para quem tinha dúvida, dizendo: ei, vem aqui, coloca a mão na minha mão e veja as marcas dos cravos. Bota a mão aqui no meu lombo e veja o rasgo da lança. Sabe? Aqueles irmãos haviam sido impactados. Eu não sei se você lembra, mas a família de Jesus foi impactada. Porque Maria dizia: o anjo veio até mim e falou que o filho que de mim vai nascer é o Filho de Deus. Mas irmão, às vezes, não acredita em outro irmão. Aliás, tem hora que os de fora são mais amigos do que os irmãos de dentro de casa. Estou exagerando? Não estou. A Bíblia diz isso. Em todo tempo amo um amigo e na angústia nasce um irmão. Mas ela está falando do amigo que se torna irmão. Pois é, os irmãos de Jesus não confiavam nele como filho de Deus. A Bíblia diz. Não acreditava. Quem acreditava era Maria. Quem acreditava era José, porque José recebeu a visita do anjo. Ele acreditava, mas os irmãos não acreditavam. Só que a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, aí os irmãos viram: agora muda tudo. Agora ele venceu até a morte, porque a gente viu ele expirar no madeiro, a gente viu ele morrer, e agora ele está aqui no meio da gente. Sabe o que acontece? 40 dias depois ele sobe, mais 10 dias é Pentecostes. Quem estava lá no meio dos 120? A família de Jesus. O texto diz que os irmãos de Jesus estavam lá. Então, Tiago, irmão de Jesus, que não cria, depois se tornou um dos líderes da igreja primitiva. A família dele foi impactada. Você quer que eu diga, numa linguagem dos nossos dias? Os irmãos dele se converteram. Os irmãos dele se converteram não quando eles andaram com Jesus, mas quando Jesus venceu a morte e eles viram ele subindo aos céus. Aí eles se converteram. Então aqueles irmãos do primeiro século estavam impactados, sim ou não? Estavam impactados. E só impactado, irmão, eu tenho o poder de impactar. Se você está aqui apenas por uma influência do pai, da mãe, se está aqui apenas para, trazer alguém que você gosta e que ela vem para a igreja ou que ele vem para a igreja, talvez seu interesse é outro. Eu preciso te dizer que não é esse o elemento que vai impactar vidas. O que vai impactar é a genuína conversão. Eu anotei algumas referências de histórias lindas. A Bíblia fala, por exemplo, de Maria Madalena. Marcos capítulo 16, que é o último, diz que ela foi a primeira a chegar na manhã de domingo. Vieram ela e outras Marias, mas ela foi a primeira. E a Bíblia conta que no texto de Marcos 16 diz literalmente: Maria Madalena, aquela acerca de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ou seja, Maria Madalena era uma mulher opressa. Maria Madalena não tinha luz, ela tinha trevas. Maria Madalena tinha outro governo. O governo dos demônios estava sobre ela. Mas um dia ela encontrou Jesus e foi liberta. Um dia ela encontrou Jesus e foi transformada. Um dia ela encontrou Jesus e aonde estava o pecado, agora tinha a salvação. Amém, igreja? E aí o que acontece? Quando ela está naquela dor no peito de dizer: o meu Jesus morreu, deixa eu e minhas amigas fazer pelo menos uma coisa. Vamos cuidar do corpo dele. Vamos lá colocar especiarias. Vamos levar produtos aromáticos para colocar nele. Era essa a intenção delas. Só que a Bíblia diz que quando elas chegaram lá, encontraram foi o anjo. E o anjo disse: ei mulheres, aqueles a quem vocês procuram não está mais aqui, porque ele já, qual é a palavra? Ele já ressuscitou. Glória a Deus. A vida de Maria não era mais a mesma, e ela começou a impactar outras vidas. O que dizer da vida de Saulo, que eu li aqui? Quem era Saulo? Matador de crente,
perseguidor dos cristãos, levava para a cadeia e da cadeia para a morte. Num certo momento, Atos 9, ele vai para o sumo sacerdote e diz: me dê carta de autorização para eu ir até a cidade de Damasco. Lá, esses seguidores de Jesus vão comer apertado comigo, porque os que eu encontrar lá eu vou trazer preso. E daqui depois a gente dá destino, ou seja, daqui a gente mata. E a Bíblia diz que no caminho de Damasco ele estava acompanhado de soldados. Só que num certo momento, Atos 9, você pode ler em casa, num certo momento um clarão do céu veio, e todos viram o clarão, mas só Saulo ouvia o que se falava naquele momento. Saulo cai da montaria, cai cego inclusive, o clarão foi tão forte que ele perdeu a visão. Seus olhos não suportaram tamanho clarão. Lembra que a Bíblia diz que Jesus é mais intenso do que o sol do meio-dia. Está lá, na revelação do Apocalipse, capítulo 1, quando João vai descrever Jesus, ele diz que o seu rosto brilha mais do que o sol em intenso fulgor. Algumas versões vão dizer o sol do meio-dia. Pois bem, aquele clarão do Cristo glorificado aparece para ele. Ele cai da montaria cego. Ninguém escuta, mas ele escuta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ninguém escuta, mas ele começa a dizer: quem é? Ele disse: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Ele está dizendo: você não vai conseguir lutar contra mim, Saulo. Saulo, passa para o meu lado, rapaz. Você está pensando que faz a vontade de Deus, mas você está lutando contra Deus. Saulo fica em crise, cego. Ele é guiado até Damasco, fica 3 dias jejuando. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem comer. No final do 3º dia, Deus manda Ananias para lá. Ananias chega lá, e a missão de Ananias era impor as mãos na cabeça de Saulo, orar, decretando cura e enchimento do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Ananias orava, as escamas caíram dos olhos de Saulo. Ele voltou a enxergar novamente. E diz mais: e foi cheio do Espírito Santo. Entende? Saulo antes estava pronto para impactar vidas com o nome de Jesus? Não, mas agora sim. Agora ele teve um encontro. Agora ele era outro homem. Tanto que ele sai dali e ele não tinha outro assunto. Ele sai dali para pregar. Oh, queridos, eu poderia falar de tantas vidas. Você quer ver uma vida que talvez seja bem comum nos nossos dias? Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um corrupto. Provavelmente um prostituto, né? Um homem cheio de dinheiro, influente, frequentando à noite, extorquindo as pessoas. Talvez a gente pudesse até associar Zaqueu com alguns políticos do nosso tempo. Sabe? Um corrupto, um cara que estragava a vida dos outros, odiado na sociedade. Mas na última passagem de Jesus em Jericó, Zaqueu ouviu um barulho na cidade. O que é? O que é? Jesus, o Nazareno, está passando por aqui. A Bíblia diz que Zaqueu fez de tudo para conseguir ver Jesus. Ele nem esperava que ia estar com Jesus, ele só queria ver. Só em ver ele achava que a vida dele ia mudar alguma coisa. Porque, irmão, talvez você está vendo alguém que está cheio de dinheiro, que tem bens materiais, mas tem uma vida vazia e sem sentido. A vida de Zaqueu era assim: bens não faltava, riqueza não faltava, casa boa não faltava, o melhor manga larga machador ele tinha lá, já que não era carro naquela época, né? Era um cavalo bom. Talvez ele tivesse uma carruagem boa, mas era um homem infeliz e triste. E quando ele toma algumas providências para ver Jesus, Jesus chega, olha para o alto da figueira e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero estar na tua casa. Zaqueu está tão pasmo com tudo aquilo que eu acho que ele nem acredita. Será que é comigo mesmo? Ele diz: Zaqueu, desce rápido, porque é com você, rapaz. Ele desce. E quando ele desce, irmãos, presta atenção que eu vou falar agora. Quando você começar a se aproximar de Jesus, vai ter oposição. Quando você de fato buscar a sua conversão, tem gente que vai remar contra. Porque quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ao invés das pessoas ficarem felizes porque a vida de Zaqueu ia ser mudada, a Bíblia diz que do lado de fora a multidão começou a murmurar e dizia:
Ele é profeta coisa nenhuma. Se ele fosse da parte de Deus, saberia que Zaqueu é peça ruim, é alma cebosa. Zaqueu é corrupto. Zaqueu faz a gente sofrer. Ele não merece a visita de um enviado de Deus. Era isso que eles falavam. Jesus olha para a multidão e diz: hoje veio salvação a essa casa, porque esse aqui também é um filho de Abraão. Em outro texto ele diz: eu não vim para salvar os sãos, mas para salvar os enfermos. Eu não vim para os santos, mas para os pecadores, para levar pecadores ao arrependimento. Então, a vida de Zaqueu dali para frente não é mais a mesma. A de Maria Madalena não é mais a mesma. A de Saulo agora é Paulo. Nem de longe é a mesma. Por quê? Porque a vida deles foi impactada. Diga comigo, impactado para impactar. Ok? Tudo bem. Dito isso, eu não tenho as pernas do tamanho do Maico para botar o pé aqui e subir de uma vez. Eu boto o joelhinho ali, entendeu? O Maico, irmão, com as canelas desse tamanho, ele chega aqui, ó, e bota o pé aí e tá tudo certo. Entendeu? Né, Ronald? Então, segundo agora, se tem que ser impactado primeiro para impactar. Agora, tem gente aqui que já foi impactado pelo nome de Jesus? Eu vou perguntar de novo para ter mais animação. Tem gente aqui que já foi impactada por Jesus? Aleluia. Então diga agora: eu fui impactado para impactar. Irmão, Deus não chamou você para o ócio. Deus não chamou você para, ser egoísta e dizer: eu estou salvo, está valendo, está tudo certo. Não. Deus chamou você para a sua vida fazer diferença lá fora. Deus chamou você para que a sua vida revele às pessoas o que o mundo clama. A Bíblia diz em Romanos 8,19 que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aí? O mundo espera que você se revele. Tem gente aí que está se revelando, saindo do armário. Mas o mundo espera que você se revele. O mundo espera que o Cristo que está dentro de você perfume as pessoas. O mundo espera que o Cristo que está em você leve luz às trevas daqueles que estão perdidos em densas trevas. Eu fui chamado para impactar, e você também. Não é pela ciência, não é pela filosofia, não é pelo coach, não é pela sua beleza. Talvez você seja uma pessoa belíssima para os padrões desse tempo. Não é pela sua fama, pela sua riqueza, pelos seus bens. Não é. Você é chamado para impactar com a verdade mais poderosa do universo. E o nome dessa verdade é Jesus. O rico precisa de Jesus. O pobre precisa de Jesus. O culto precisa de Jesus. O analfabeto precisa de Jesus. O branco precisa de Jesus. O negro precisa de Jesus. O índio precisa de Jesus. O mameluco precisa de Jesus. Eu já esqueci as misturebas todas, não é? Precisa de Jesus. O de olhinho arregalado, o chinesinho do olhinho puxado, todo mundo precisa de Jesus. Amém, irmão? O Zaqueu também precisa de Jesus. Apontei para seu pai, amor. É porque meu sogro é desse tamanho, irmão. É bom andar do lado do meu sogro que eu me sinto grande. Olha, eu brinco com ele porque ele é resenheiro, viu? Resenheiro é ele, tá certo? Agora quando eu ando do lado do gigante, irmão, parece que eu desapareço. Então, querido, eu e você fomos chamados para impactar. A pergunta que não quer calar é: estamos impactando? Se não estamos impactando, por que não estamos impactando? E quando eu perguntei a Deus nessa palavra, Ele colocou algumas respostas. Quando é que a gente vai impactar com esse nome lindo? Diga comigo: quando o tema Jesus for o meu assunto número 1. Amém? Irmão, preste atenção numa coisa. É muito fácil a gente conversar do que todo mundo está conversando.
Se o assunto do dia, sabe, é a política, porque aconteceu um escândalo novo, porque alguém registrou a candidatura, porque o outro deixou de ser candidato, qualquer coisa, é fácil falar, está todo mundo falando. Se um time famoso ganhou ou levou uma goleada, é fácil falar, está todo mundo falando. Mas o tema Jesus, eu só vou falar se eu tiver cheio do Espírito Santo. Porque o que coloca ousadia em mim e em você não é o padrão humano. O que coloca ousadia em nós é ser guiado pelo Espírito Santo. Os irmãos da igreja primitiva, eles estavam falando de Jesus por onde iam, porque eles foram cheios do Espírito Santo. Aqueles irmãos trabalhavam, irmãos, cuidavam de filhos, tinham contas a pagar, mas o nome Jesus ardia. A palavra do Senhor diz, eu anotei aqui a referência, você pode anotar, não vou ler agora. Lucas capítulo 6, versículo 45. A boca fala do que está cheio o seu coração. Diga comigo, a minha boca vai falar de Jesus se eu encher o meu coração de Jesus. Amém? Então presta atenção. Na igreja e fora da igreja, eu vejo gente que, não estou perseguindo não, irmão, mas vou falar desse assunto que é o que é mais comum. Eu vejo gente que assiste campeonato alagoano da Série A e da Série B, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Champions League, campeonato italiano, campeonato alemão, campeonato inglês. E sabe os resultados. Irmão, isso gasta tempo. Acompanha o resultado de um, pega o celular toda hora, porque a gente tem um fuso horário diferente no mundo. Tem lugar que o jogo está acontecendo ao vivo agora, e aqui no Brasil é de madrugada. Aí no outro dia ele acorda, está lá o resultado, e já sabe, e já avisa para o colega do trabalho: ei, você sabe daquela goleada? Tem outros, não é? Que o único assunto é a sua carreira, a sua profissão. Então o cara, por exemplo, é um bom vendedor, né? Então ele chega junto de alguém e o assunto é vendas. O cara é da área de direito, ele senta na mesa com alguém da área de direito, aí pronto, se deslancha a falar daquele assunto. Não tem problema você falar do assunto da sua profissão, da sua carreira, do seu ganha-pão, não está errado não. O problema é quando a gente não se enche dele. O problema é que a gente não tem ele para transbordar na vida das pessoas, porque a boca fala do que está cheio o seu coração. Tem 2 semanas que no culto de quinta-feira eu falei sobre a importância da gente trazer a Bíblia, da gente andar com a Bíblia, da gente ler a Bíblia, de guardar ela na mente e no coração. E eu falei aqui de um exemplo pessoal, em que alguns anos atrás eu copiei o Novo Testamento. Irmão, fez calo nos meus dedos. Mas pense numa experiência boa. Eu tinha anos que não usava caneta. E hoje em dia a gente usa uma caneta para assinar, e olhe lá, que tem muita assinatura que é digital. Quase nunca você pega numa caneta, você digita no celular, você digita no tablet, no notebook, no computador. Mas caneta, é criança quem usa caneta. Adulto não usa mais há muito tempo. E sabe o que aconteceu? Agora eu estou vendo pessoas dessa igreja dizendo: eu comecei a copiar o Novo Testamento, pastor. Um testemunho que está impactando aquela vida. E eu louvo a Deus por isso. Porque se lá atrás eu pude impactar pessoas com a área jurídica, dando aula de direito constitucional, direito administrativo, direito penal e processo penal, hoje eu posso impactar vidas com a verdade do universo. E o nome dela é Jesus. E uma ovelhinha amada disse para mim agora: pastor, só copiei 8 capítulos, mas já estou com um calo no dedo. Eu digo: isso é só o começo. Mas eu sei que ela sabe que vai ser muito abençoada. Sabe? A boca vai falar do que você encher. Se você reservar um horário no dia para ler a palavra, se você reservar horário no dia para levantar um altar de oração e adoração, sabe? Nós passamos 4 dias inteiros, irmãos, dirigindo, 2 de ida e 2 de volta. E toda hora que a gente desligava o motor do carro para abastecer, para alguma coisa, e ligava de novo, a gente ligava o sonzinho. Só que carro nosso, ou da igreja, ou de qualquer povo de Deus, o som tem que ser consagrado para Deus, amém? Então às vezes, quando a gente ligava, enquanto o pastor Diógenes ia colocar ali, conectar no celular para botar o louvor,
Aí às vezes pegava a rádio local e era música da Atribulada. O que eu fazia imediatamente? Eu não quero gastar meu ouvido ouvindo isso. Zerava o som do carro. Bota no zero. Diógenes ia lá, selecionava, pegava uma playlist já baixa, porque na estrada para não ficar sem, e tome louvor. Era a gente conversando, adorando, e tome louvor. Porque meus ouvidos e o ouvido de povo de Deus tem que ser para ouvir aquilo que edifica. Não ficava, está aqui o pastor Rafael de testemunho, não ficava 3 segundos. A gente percebeu que não era louvor, zero. Ah, pastor, isso é radical. É radical não, irmão. Vai para a palavra. Você quer obedecer a Deus? Alguém aqui quer obedecer a Deus? Então abre aí Filipenses 4:8 para ver se eu estou certo. Abre aí Filipenses 4:8. Se você quer obedecer a Deus, abre Filipenses 4:8 para a gente aprender algo agora. Lembra que a gente tem que se encher de Jesus? Olha o que diz Filipenses 4:8. Finalmente, meus irmãos, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai e ocupe a vossa mente. Amém, igreja? Quer dizer que eu só devo emprestar os meus ouvidos, os meus olhos, para aquilo que agrega valor espiritual, para aquilo que é verdadeiro, santo, honesto, de boa fama. Ah, pastor, mas que mal tem? Está escutando uma música secular, não agrega valor espiritual. E você sabe a quem ela foi escrita? Você sabe qual foi a motivação, qual foi o pacto para um crescimento de fama? Ou você nunca ouviu falar que muita coisa que é escrita foi precedida de um pacto para gerar dinheiro e fama? Irmão, isso vale para o filme que você assiste, isso vale para a música que você escuta, isso vale para o texto que você está lendo, isso vale para o que você está vendo no seu celular. O que não edifica não serve para nós. O que não constrói a imagem de Cristo em mim, em você, não nos serve. Amém? Porque quanto mais eu colocar dele, mais eu posso impactar as vidas com ele. Isso me faz lembrar aquela experiência de Ezequiel 47. O profeta de Deus sendo levado pelo anjo para o rio da vida de Deus. Mas no primeiro momento, quando ele entra, as águas só cobrem o que, irmãos? Os pés. Deixa eu te falar, tem crente que não está falando de Jesus porque só cobriu os pés. Não tem como transbordar se você não está cheio, irmão. Cobriu aqui, não vai transbordar ainda se não está cheio. Chegou aqui, está melhorando, mas não está cheio. Ainda tem muita coisa que não vem dele. Você vai transbordar quando encher. Amém, igreja? É isso que a palavra vem dizer hoje. Para eu impactar vidas, eu tenho que me encher dele. Tem que mudar a música, tem que mudar o que lê, tem que mudar o que assiste. Tem que mudar a amizade, que está muitas vezes, você está até bem com Deus, aí volta a fazer contato com aquela pessoa, ela te faz esfriar. Ela é uma influência ruim, porque você não está conseguindo influenciar aquela pessoa, é ela que te influencia. Foi ela que você estava prontinho para ir para a igreja, ligou para você, ó, vamos com os colegas jogar vôlei ali na praia. Não, cara, hoje é dia de culto, eu vou ter que ir para a igreja. Que conversa, rapaz, culto aí todo dia, a igreja não vai fechar não. Aí você vai lá jogar vôlei. Pastor, tem algum problema em jogar vôlei? Não, não tem, mas se for na hora do culto tem. Pode pedalar? Pode, mas na hora do culto não. Entende? Deus te deu um dia de 24 horas, porque exatamente na hora de Deus, você vai fazer o que não é dele. Vamos avançar. Deixa eu te dar uma boa notícia. Se você decidir impactar as vidas com o nome Jesus, enquanto você estiver semeando o nome dele, ele está cuidando de você em todas as áreas. Você crê nisso, igreja? Então diga comigo, enquanto eu estiver comprometido em impactar vidas com o meu Jesus vai cuidar de mim e de todo o restante. Vou te dar a prova na palavra.
Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora é quem está buscando primeiro, é quem está fazendo dele a sua prioridade. Pastor, eu tenho que ser pastor? Claro que não, filha. Claro que não, meu precioso. Você pode ser um homem, mulher de Deus, um jovem de Deus, adolescente de Deus, no ofício que Deus lhe colocou. No comércio, como empresário, como funcionário público, funcionária, como professor, professora, como dono de casa, dona de casa, rainha do lar. Alguns Deus vai chamar para uma chamada específica, mas aonde o Senhor te plantou, você tem o dever de impactar vidas. Irmãos, se a gente não fizer a nossa parte, as pessoas vão perecer aos milhões sem Jesus. Há um chamamento para essa igreja linda de Jesus hoje. Eu sei que o Senhor tem estado feliz com a manifestação da presença dele nesse lugar, mas nós precisamos ser agentes do nome de Jesus aonde a gente colocar a planta dos pés. Vou contar um exemplo de hoje de manhã. Hoje de manhã, né, ontem, depois de dirigir 14 horas de viagem, saímos 4h30 da manhã de Itagimirim, interior da Bahia. Itagimirim fica perto de Eunápolis, bem pertinho de Eunápolis. Depois de sair de lá 4h30 da manhã, chegamos aqui 6h20. 18h20 eu estava parando na porta de casa. Aí disse para os dois valentes: ó, se organize agora para vocês voltarem, não é? Já tinha um Uber de Cristo, carruagem de fogo, carruagem de fogo. Você quer conhecer a carruagem de fogo? Pergunta o pastor Rafael. Mas tem outras carruagens de fogo aqui, viu, irmão? Eu vou logo falar, fazer a propaganda, que tem uns irmãos aqui da igreja dirigindo aplicativo, são as carruagens de fogo. Não é não, pastor Anderson? Tem umas carruagens de fogo aqui, né, Vitor? Está na transmissão, Está ali o homem da carruagem de fogo, né? Então a carruagem de fogo chegou lá junto com a gente. E aí ele levou pastor de ordem, pastor Rafael. E eu disse: amor, eu preciso chegar em casa, tomar um banho e deitar um pouquinho, porque eu vou passar no culto dos homens e ainda vou palestrar no Vida Vitoriosa. E assim eu fiz, irmãos. Passei em casa, tomei um banho, recebi minha família, fui recebido por eles, não é? E deitei 45 minutos. Com o alarme acionado para 45 minutos depois. Deitei 45 minutos, vim para cá, passei no culto dos homens, dei uma palavra, passei ali no churrasco, comi uma carninha. Ou eu não ia comer uma carninha? Você acha que eu ia dar um vacilo desse? Não vou, né? Aí passei ali, comi uma carninha e aí me mandei para o Vida Vitoriosa. Os irmãos não vigiaram não, rapaz. Cheguei lá no Vida Vitoriosa 9h05. Me mandaram chegar 9h10, cheguei 9h05. Me passaram a palavra 10h05. 1 hora depois. Toninho não fala pouco. Resultado, quando eu cheguei em casa foi 00:10. Cheguei em casa 00:10, não é? E graças a Deus ainda estava com gás. Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. E sabe? Então, queridos, deixa eu dizer para vocês. Hoje de manhã, 6h06, eu botei o alarme para ver se o matinal estava acontecendo, porque eu sou o guardião do matinal. O voto é meu. Olhei, Tiago estava ao vivo. Glória a Deus e aleluia. Voltei para dormir até 7h30, porque eu estava com um cansaço acumulado. Eu ficar até 7h30, eu tenho que estar muito arriado. Aí eu fiquei até 7h30. 7h30 levantei, tomei café e tal. Trouxe o carro para o Lava Jato. Lava Jato do Tiago, aqui do lado do Nonato. Tiago, tá aí? Perdeu o mexão, Tiago, que eu disse que ia falar do seu nome hoje à noite. Não é? Ó, eu estava aqui no Lava Jato do Tiago, né? Aí de repente, chega um rapaz grandão assim, na forma do Ronald mais ou menos, sabe? Um cara grandão assim. E aí, eu para puxar papo com ele, né? Cheguei e disse pro Tiago: Tiago, eu já conheço. Tiago, dá um grau aí que eu acabei de chegar do Rio de Janeiro com esse carro. Você fala que veio do Rio de Janeiro dirigindo. Se é um homem que gosta de carro, você já chamou a atenção dele. E a intenção era essa. Aí assim que eu sentei, que todo lado o moço vem para mim e pergunta: como é que é o consumo desse carro?
Poxa, era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria. Aí comecei a falar com ele, né? Ele disse, olha, não é quando eu estava de boa, andando devagarinho, ele fez X. Mas na hora que o tempo estava apertado e eu ficava de cara para o vento e podia andar um pouco mais, aí não tem jeito, irmão. Aí desceu. Aí expliquei para ele e tal. Ele disse, rapaz, e foi uma viagem tão boa. Deus levou a mim e 2 colegas ministeriais para fazer um treinamento no reino de Deus. Aí falando naquele assunto, ele foi logo perguntando, o senhor é pastor? Eu disse, graças a Deus, e de uma igreja aqui bem do ladinho. Aí expliquei onde era e tal, comecei a conversar, falei da minha chamada, né? Falei da carreira de ex-promotor de justiça, pronto, ele já arregalou o olho. Aí quando eu estou ali falando com ele, eu falei de família. Ele disse, olha, a igreja é lugar onde a gente aprende a amar pessoas, a cuidar das famílias. As pessoas me vêm pregando lá, mas a pregar, precioso, é apenas a vitrine. O mais valioso é quando a gente está ali no mano a mano, ouvindo alguém e vê um casamento sendo restaurado. E vê a vida de um filho que estava se perdendo, de repente se reconciliar com Deus e com os pais. E nessa hora os olhos dele se encheram de lágrima. Eu digo, ai Jesus, que coisa boa. E o papo continuou. Fiz o convite. Aí ele disse, eu vou na sua igreja, me diz onde é mesmo. Eu digo, peraí, não vou dizer não, vou te mostrar. Aí a gente estava dentro do Lava Jato, fomos até a calçada. Tá vendo aquele colégio ali? Apontei para o Júlio Alto, que está aqui. Aí ó, você entra na esquina do Júlio Alto, depois tem um muro pequeno da guarda, e logo depois já é a igreja Betânia. Eu vou fazer sua visita lá. Eu digo, a gente vai estar lá, 4h06h30. E ele disse, hoje não dá, mas eu não demoro de fazer a visita. Irmão, nós precisamos falar desse nome. E você não precisa ter título de pastor para ser um anunciador. Você só precisa ser nova criatura. Você só precisa ter uma experiência de salvação. Você só precisa um dia ter recebido o Espírito Santo dentro de você. A Bíblia diz que todo aquele que crê é selado com o Espírito Santo. Vai lá, irmão, leia Efésios 1. Todo aquele que crê recebeu o selo do Espírito Santo. Diga, eu sou selado com o Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo mora em mim. Ele me dá coragem e ousadia para testemunhar do meu Jesus. Amém? O ministério pode subir. Sabe o que é mais forte do texto que eu li no começo? Que falou sobre a perseguição da igreja primitiva? Vem comigo aqui, ó. Deus não impediu a perseguição. Deus continuou agindo na vida daqueles valentes, daqueles novos cristãos por onde eles passavam. Mas ele não impediu a perseguição. Porque o projeto de Deus era que o evangelho se espalhasse. Deus até hoje quer continuar sendo conhecido. O nome de Jesus é anunciado. A questão é, quem é a igreja desse tempo? Sou eu, é você, somos nós. Nós somos a igreja que precisa falar aos 4 cantos. Nós somos o povo de Deus que vai anunciar as boas novas do evangelho. Aonde, pastor? No seu ambiente de trabalho. Aonde, pastor? Na sua família. Aonde, pastor? Nos seus relacionamentos de estudo, de lazer. Lá na padaria, no mercadinho, no frentista do posto de combustível, no Uber que você pegou. Seja uma testemunha fiel. Deixa eu te dizer, por anos eu pude tocar as pessoas com o direito, e era bom, tinha um valor. Mas todo o conhecimento do direito fica aqui na terra, nada sobe. Mas quando eu comecei a ter mais ousadia para tocar nas pessoas com a marca de Cristo, o que elas receberem de mim terá valor eterno. O que elas receberem de mim, que é o meu Jesus, vai dar para elas a eternidade. Então não tem nada mais poderoso, nenhum presente melhor que eu possa dar para alguém do que levar para eles o meu Jesus. O detalhe é que você também tem esse presente para distribuir. O detalhe é que você também tem essa missão a cumprir. O detalhe é que nós, Igreja Betânia, temos a missão de impactar vidas. Eu quero concluir agora essa palavra. Aquele segundo que vocês escolheram ficou joia, viu? A igreja toda conhecia, todo mundo participou. Querido, eu quero perguntar, você já foi impactado pelo Evangelho da Graça? Lembre que foi o aspecto número 1. Só pode impactar quem já foi
impactado. Uma vez impactado, eu te pergunto agora, você tem impactado vidas? Vamos ficar em pé, queridos. Diminui um pouco a iluminação, por favor. Feche os olhos que eu quero te fazer uma pergunta. Não fica olhando para mim, não. Feche os olhos, eu quero você reflexivo agora, pensativo ou pensativa. Jesus Cristo disse: vão e façam discípulos. Ensine eles a guardar as palavras que eu tenho ensinado a vocês. E quando vocês fizerem isso, eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos séculos. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. A questão é, estamos permitindo que Ele nos guie? Eu queria que você avaliasse agora de olhos fechados. Sua vida tem sido canal para impactar vidas? E aqui não é com a ciência, não é com o dinheiro, não é com a beleza, não é com a fama, é com o nome de Jesus. Sua vida tem impactado vidas? Lá na faculdade onde você estuda, lá no trabalho, onde você dá expediente todos os dias, lá na repartição pública, onde você tem frequentado. Você tem impactado vidas no ciclo de amizades que você se relaciona? Você é o que influencia com o nome de Jesus, ou tem sido influenciado para perder a intensidade na sua fé? Agora que você entendeu, de olhos fechados, eu te peço, dê uma nota. De 0 a 10, como é que está o seu papel de impactar? Tem muita gente aqui que, para ser sincero, vai ter que dar 2. Tem muita gente aqui, para ser mais sincero ainda, vai ter que dizer: pastor, a verdade é que eu tenho vindo à igreja só porque eu gosto, mas eu ainda não tive aquela experiência. Ei, mas dia menos dia, o que importa é a salvação ser recebida de verdade. Porque Deus não tem neto, Deus só tem filho. Então, em nome de Jesus, talvez você diga: pastor, eu faço, na maioria das vezes, eu acho que eu mereço um 5, um 6, amém por isso. E por que não 8? E por que não 9? E por que não pedir um 10 para Deus? Pastor, na verdade, eu até já vivi um 7, um 8 na minha vida, mas no tempo presente, um 3 é muito para mim. É de olhos fechados que o Senhor está te confrontando. Diminui a iluminação que eu pedi, gente, por favor. Sabe, o Senhor chama você hoje. Ele te trouxe de casa. Sabe, não é aquela palavra, não, mas é a palavra que o Espírito Santo mostrou para eu entregar à igreja. Uma palavra que chama a nossa responsabilidade, para que a gente seja sal e luz nos nossos relacionamentos, para que a gente seja sal e luz, e as vidas não pereçam sem Cristo e sem salvação. Você lembra daqueles 4 amigos que levaram o paralítico na cama para a presença de Jesus? E quando chegaram lá, as coisas não eram fáceis. Eles tiveram que subir no telhado e descer o amigo pelo telhado. Para impactar vidas, tem hora que você vai virar o patinho feio do trabalho. Para impactar vidas, tem hora que aqueles que se diziam amigos agora não querem mais saber de você, porque agora seu negócio é falar de Jesus. Para impactar vidas, sabe, talvez você perca uma promoção, mas lembre, busque o primeiro reino do Pai, e todo o restante Ele vai te acrescentar. A verdadeira vida está quando a gente está em sintonia com os céus. Não tenha medo, não perca a coragem e a ousadia de ser uma testemunha fiel aonde você estiver. E se você deu um 2 para você hoje, um 3 ou um 4, não fique com vergonha. Deus está te dando uma nova oportunidade. Apenas diga para você mesmo e para o Espírito Santo: eu quero ser uma testemunha fiel. Senhor, me dá a oportunidade, eu não vou perder as oportunidades. Senhor, me dá ousadia para eu cavar as oportunidades. Lá na minha faculdade, lá no meu trabalho, na minha família, aonde o Senhor me levar. Que o doce Espírito complete essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Rei.
Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e Aleluia. usa-me, Senhor. Só o instrumental agora. Querido, eu gostaria de dizer que o Espírito Santo trouxe você para aqui essa noite. E tudo começa quando a nossa vida se permite se conectar com Deus através de Jesus. Não apenas porque você é filho de crente, não apenas porque sua esposa é crente, porque seu marido é crente, porque, sabe, porque seu amigo é crente. Mas o Senhor te chama a uma entrega de vida transformadora. Assim como a vida de Zaqueu foi mudada, assim como a vida de Saulo foi mudada, assim como a vida de muitos que estão aqui foi transformada. O Senhor quer mudar vidas hoje. Ele diz: vinde a mim, você está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. A palavra diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo, ou seja, eu terei comunhão com ele ou com ela. Você hoje pode fazer uma aliança com Deus através de Jesus, declarando Ele como seu Salvador e Senhor. Se alguém quer tomar essa decisão hoje, sente que é hoje o seu dia, não vai deixar para depois, levanta a sua mão para a gente orar pela sua vida. Um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, de qualquer idade, idoso, todos são caros para Deus. Talvez você esteja precisando renovar sua aliança. Talvez você veio para Jesus um dia, mas se afastou, e hoje é o dia de restaurar a tua aliança. De onde você estiver, levanta a mão bem alto e nós vamos orar pela sua vida. Se você está entregando hoje seu coração para Jesus, eu nem vou pedir mais para você levantar, vou pedir para você vir aqui para a gente orar pela sua vida. Agora, se você está na live, nos acompanhando em casa, no trabalho, no trânsito, eu não sei, mas diz: hoje eu preciso que a minha vida seja marcada por Jesus. Eu quero que Ele venha impactar o meu ser. Então, coloca o teu nome aí na live, e toda essa igreja vai orar por você, pelo seu nome, por você em particular. Coloca o teu nome, na live coloca o nome, aqui você vem ao altar. Eu quero orar pela igreja, porque eu sei que a igreja foi impactada. Eu sei que a igreja foi chamada a uma responsabilidade maior e mais importante. Mas se tiver uma vida que diz: pastor, naquele dia eu fui o mais impactado ali, porque naquele dia eu voltei para Jesus para nunca mais me afastar. Naquele dia eu fiz uma aliança com meu Deus, uma aliança eterna. Se você está nessa condição, levanta a mão bem alta e nós vamos orar por você. Você que nos visita hoje, você que saiu de casa com esse propósito, nós queremos orar por você. Ok, que o amigo Espírito Santo renove a oportunidade da tua vida. Mas nós vamos nesse momento orar por essa igreja. Nós queremos orar por essas vidas que estão aqui. Amado, aquela nota que você deu, ela precisa ser diferente amanhã. Quando você estiver lá nos seus relacionamentos de trabalho, de estudo, de vizinhança, de família, de amizade, de lazer, o que for, que a marca de Cristo seja exalada por nós. Amém? Pai, eu te rendo graças, Senhor, por essa igreja linda que se reúne aqui.
Te agradeço por cada vida onde o Senhor permitiu chegar essa porção da palavra. E agora, papai, eu te peço, fortalece-os, encoraja-os, ó Pai, para que os impactados venham impactar, para que quem não foi impactado possa ser impactado, convertido, transformado, regenerado para uma vida nova e abundante em Ti. Senhor, nós queremos não apenas saber qual é a Tua vontade, mas viver a Tua vontade. Não basta, Senhor, ter o nome de crente, mas queremos ser sal e luz aonde o Senhor nos colocar. Dá coragem aos Teus filhos, dá ousadia e um testemunho fiel na vida de cada um. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê diz, amém. Vamos dar um aplauso para Jesus. Aleluia. Acende aí, por favor.